Hoje vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Eu acho formidável no Novo Testamento quando nós lemos, sobre as situações difíceis que ele passou por seguir Jesus, e quanto ele foi fiel, não importando o que ele estava passando no momento, seja tribulação, açoites, naufrágios, fome, enfim, ele se adaptou a essa situação, Mas em nenhum momento essas situações fizeram com que ele pulasse fora do barco, Eu não ouvi em nenhum momento ali da história, do Novo Testamento do apóstolo Paulo, ele dizer o seguinte: para mim chega, já deu, afinal eu mereço ser feliz. Eu tenho ouvido muito, e com muita tristeza falo isso, com frequência, cristãos mencionarem essa frase, pulando fora do barco, dizendo que para eles chega, já dava, porque eles tinham que buscar a felicidade, Que Deus não quer ver ninguém sofrendo. Gente, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem questão que o Senhor quer ver alguém sofrer, não. Há um propósito para isso tudo, se eu quero avançar em alguma coisa, vai exigir o quê? Esforço da minha parte, em tudo, não é? Se eu quero passar numa boa universidade, eu tenho que estudar. Se eu quero ter um corpo legal, eu tenho que malhar. Enfim, o que eu quero exige esforço. E a gente olha o Evangelho muitas vezes como se Deus fosse alguém esquisito, alguém que não pensa, ou um velho. Não, não é nada disso. Tudo tem um propósito. Se você pega a Bíblia inteira, tem uma história ali que continua, E tem pessoas que o Senhor usa ali na Bíblia, que o Senhor destaca mais, porque foram pessoas que disseram: sim, Senhor, independente do que estiver acontecendo, eu vou ficar firme no Senhor. E são essas pessoas que o Senhor busca hoje para Ele, As situações difíceis que acontecem na nossa vida não é para nossa destruição, não é para a gente pular fora do barco, para a gente desistir, para a gente ficar reclamando ou para a gente se afundar, de jeito nenhum. Nós precisamos aprender a crescer no meio da dor, Nós precisamos entender que a dor do crescimento faz parte. O que não dá você se atrofiar, Ficar ali acomodado e achar que está tudo bem. Não é isso que o Senhor quer para mim nem para você, O apóstolo Paulo, ele nos dá tantas coisas ali que eu acho bem legal que ele cita situações que ele passou. Ele falou assim: olha, eu me adaptei a essas situações, eu soube me adaptar em todas as situações. E muitas vezes a gente fica desesperado porque algo saiu fora da nossa vontade, porque nós estamos tentando, mas parece que não anda, então é melhor desistir. Não façam isso, Não saiam fora do propósito do Senhor. Nós pegamos ali na Bíblia exemplos de José do Egito, que passou por coisas difíceis na família dele, Com Jó, Deus trabalhou ele em todas as áreas, Teve Daniel também, os amigos de Daniel, o apóstolo Paulo, enfim, tantos exemplos. Porque nós ouvimos esses exemplos, nós citamos, porque eu não quero citar exemplos de alguém que desistiu, de alguém que pulou fora do barco. Não é legal quando a gente vê filmes de super-heróis. A gente não quer ficar só vendo o vilão, o sucesso do vilão, a gente quer ver o super-herói vencendo, E assim a gente vê esses heróis, da fé, que eu falo, essa galeria aí enorme que a gente tem de exemplos de pessoas, de homens e de mulheres que venceram as tribulações, não pularam fora do barco e nem olharam para si mesmos. Falaram: tá doendo, chega, eu vou pular fora do barco porque Deus não quer ver eu sofrendo. Não façam isso, cristãos. Deus, Ele dá um caminho para nós, tanto é que o caminho que Jesus nos leva é para a cruz, Não existe cruz sem marcas, Não existe a gente buscar o Senhor, viver no caminho dele e ter uma vida sossegada. Não é assim, Nós vamos passar por várias situações, só que nós precisamos ver essas situações que nós estamos passando, seja doença, crise financeira, uma depressão, síndrome do pânico, problema no casamento. Veja essa situação através de Jesus. Hoje a gente dá o diagnóstico na nossa razão humana, tá desse jeito meu casamento, então chega, para mim deu, eu vou pular fora, não quero mais. Mas veja essa situação com os olhos do Senhor, Aqui em Filipenses 1:12, eu acho fantástico o que Paulo diz. Ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, aquelas coisas terríveis com ele,
tem ao contrário, servir para o progresso do Evangelho. Progresso do Paulo? Não, progresso do Evangelho. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam com o Senhor, que foram chamados segundo o teu propósito, têm um significado. Sejam coisas boas ou ruins, tem um propósito. Mas nós precisamos nos aquietar no Senhor. Quando estiver passando por situação difícil, apresente essa situação para o Senhor, confia nele, né? Jesus fala: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que muitas vezes, quando a gente está passando por alguma situação, problema no casamento, por exemplo, ao invés de a gente ir até no Senhor, a gente vai buscar a nossa razão, a nossa opinião, a opinião do próximo, do vizinho, da família. Às vezes vai buscar a opinião das redes sociais, de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa intimidade com o Senhor, e a gente deixa de buscar o Senhor que tem a receita, que tem um caminho para ter aquele casamento curado e poder desfrutar da bênção que é um casamento. Às vezes tem pessoas que estão começando a passar por crises emocionais, dificuldades, ao invés de despejar para o Senhor tudo que está aqui dentro, já vão buscar um psiquiatra, um psicólogo, remédios, né, para depressão, enfim. Não estou falando que isso está errado, médicos, não, mas a medicina não coloca em primeiro lugar na frente de Deus, deixe sempre Deus em primeiro lugar, primeira opção da tua vida, tá? E busque nele, o que ele direcionar você faz. Só que hoje, o cristão que passa por algum tipo de dor, ele está definindo como não é de Deus. Não façam isso, tá? É na dor que nós crescemos, tá? É nas lutas, nas batalhas. Mas eu só vou ter esse entendimento quando eu passar a confiar no Senhor. Opa, eu estou passando por alguma situação. Gente, eu passei pelo luto, né? No momento quando eu estive com meu filho no meu colo, já sem vida, eu falei assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Daqui para frente, como eu vou aguentar isso? Eu falei: mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Foi fácil? Claro que não. Noite sem dormir, sem comer, choro, noite e dia, aquele vazio, aquele luto tentando me nocautear todos os dias, junto com a depressão, junto com o suicídio, com muitas coisas que vieram na minha cabeça. Mas eu estava ali, falei: Senhor, o Senhor está aqui, isso não aconteceu do nada. Tem alguma coisa por isso tudo, mas o Senhor vai me ajudar. Foi nessa confiança no Senhor, que já fez 4 anos que eu estou sem o meu filho, a saudade é difícil, mas eu estou aqui em pé e hoje falando com você. Eu fico pensando assim, sabe, se nós não temos exemplos de pessoas, de referência de pessoas que lutaram pelo casamento, venceram um luto, uma depressão, síndrome do pânico, superaram uma crise financeira, como que a gente vai levar esperança para esse mundo? As pessoas estão desesperadamente, que não conhecem Jesus, esperando uma resposta nossa, daqueles que conhecem Jesus, para poder falar assim: não desista do seu casamento. Ei, esse luto está difícil, mas o Senhor é a tua âncora, você não vai afundar. Essa depressão está há anos aí, mas o Senhor, Ele vai dar a saída, Ele vai dar a cura, Ele vai mostrar qual o melhor caminho para você passar por tudo isso, seja qual for a situação. Mas cadê os cristãos para gritarem isso para o mundo? Hoje os cristãos estão pulando fora do barco, muitos, tá? Não tô generalizando aqui não, mas muitos têm aí desistido porque está doendo, porque não está do jeito que quer, porque Deus está demorando para responder, porque eu preciso ser feliz. Gente, leiam a Bíblia, pega lá de Gênesis, Apocalipse, não é dessa forma que Deus trabalha, né? Deus não cria filhos mimados, tá? Mas Ele nos faz a gente entender que sem a ajuda dele nós não vamos conseguir. E o dia mal vem para todo mundo, tá? Vem para quem conhece Jesus, para quem não conhece Jesus, vem para quem está firme com Jesus, vem para quem não está firme com Jesus. Mas é no dia mal que eu vejo nas pessoas como elas estão profundas com Deus ou não, tá? Então, pega a situação que você está passando, começa a olhar através de Jesus. Talvez não é para você ficar com a situação na mão, entrega para Ele, mas espera e confia no Senhor, que Ele vai te dar o caminho, seja ela qual for. Mas não termine, não pare, não encerre o propósito que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor, Ele quer nos usar, não como eu falo, de cobaia, não é isso, Deus não é desse jeito. Mas Ele quer que muitos possam olhar para mim: nossa, se a Cidiane conseguiu vencer esse luto, eu vou conseguir.
Ele quer que as pessoas possam ver em outras esperança de que aquilo não é o fim delas. Porque o mundo, do jeito que está, o diabo grita o tempo todo no ouvido dessas pessoas, falando assim, para você acabou, não tem mais jeito. Mas nós podemos falar o contrário, ei, tem jeito sim, porque Deus fez isso na minha vida. Confia nele. Nós precisamos entender que é essa resposta que precisamos dar para o mundo. Nós somos sal, somos luz, somos embaixadores, nós somos a resposta para o que o mundo desesperadamente está em busca, mas não de cristãos que têm dito com frequência, chega para mim, Deus, eu mereço ser feliz. Não são essas pessoas que representam Jesus, não são essas pessoas que o mundo precisa ouvir, porque o mundo já fala desse jeito. Eu lembro quando eu estava passando pelo processo também do câncer, quando eu vi a pessoa dizendo assim para mim lá no hospital, falou, o mundo grita que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança que é Cristo, ela morreu e ressuscitou no terceiro dia, que é Jesus Cristo. Ei, quer dizer algo para você, Jesus não tem prazo de validade, tá? Ele não tem um vencimento nele, ele é infinito. Se ele for a nossa âncora, essa esperança aqui dentro de nós, nos deixando ali em equilíbrio, nós vamos conseguir. Mas se a gente buscar um outro caminho fora da vontade do Senhor, nós não vamos conseguir. Que hoje você possa parar agora um tempo e colocar toda essa situação diante do Senhor, mas desistir, exclua isso do seu vocabulário. Você vai falar assim, Senhor, eu só vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Não importa o quão difícil possa parecer, mas eu sei que com o Senhor eu vou conseguir. Assim como eu consegui muitas coisas que eu passei na minha vida, você também vai conseguir. Deus abençoe muito a sua vida, que você seja um guerreiro valente, onde você possa ser um espelho para muitas pessoas e mostrar assim, olha, eu venci isso, porque eu confiei no Senhor Jesus. E se você fizer isso, você também vai conseguir. Deus abençoe.